Fala galera do Quintal nas Estrelas, tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje eu venho trazendo um conteúdo sobre frames de calibração, que são os que correspondem à correção das nossas capturas. E uma dúvida que está tendo nos últimos meses, dias, é sobre o temido flat frame. Todo mundo faz os dark, bias, mas correm dos flats. Então hoje eu vou ensinar a estar fazendo esses flat frames e os dark frames também, os dark flats, para ajudar os colegas que têm alguma dúvida, e algo que não é tão difícil de fazer, Requer, lógico, uma prática, um entendimento de ADUs, mas no final das contas é muito simples. Então vamos fazer no Azier e no Nina. Acompanhe. Precisamos apontar o telescópio para o zênite e ter o nosso painel de flat. No meu caso, esse é um painel para desenho que serviu perfeitamente. Ele controla bem a luz. Tem um macetezinho também que não só com esse painel de flat, como entre outros, você pode estar usando uma folha sulfite, uma folha branca, uma camisa, sendo branca. Então, tem pessoas que fazem os flats apontando para o céu no final da tarde, tem pessoas que fazem apontando para o monitor de um notebook, de um computador, e eu achei da melhor forma fazer com um painelzinho desse. Tem painéis que são próprios para flats, mas convenhamos, para um frame de calibração, às vezes não compensa, na minha opinião, claro, pagar um valor alto em um painel que só serve exatamente para aquilo. Então fui estudando, conhecendo como funciona, e eu comecei a descobrir que eu precisava de uma luz uniforme. Então esse painel que é de desenho serviu perfeitamente para mim. Inclusive eu consegui sanar todos os problemas que eu tinha antes de fazer esses flat frames. Então o primeiro passo para a gente iniciar é colocando na posição apontando para o zênite. Vale lembrar, galera, que o ideal é que após a sua captura você faça o flat frame, para evitar que mexa na câmera, filtros, retire a câmera do lugar. Você fazendo isso, você perde totalmente a captura, porque você não vai conseguir colocar a câmera na mesma posição, o filtro na mesma posição, podendo haver sujeira ou algo que esteja no caminho. Então, o ideal, terminou de fazer a sua captura, você inicia os flats, porque você já está com tudo ali no lugar, a câmera está na temperatura correta. Então é isso. Caso você use uma DSLR, melhor ainda você fazer na hora, porque assim, tendo câmera dedicada, você ainda consegue fazer no dia seguinte se você não mexer em nada. Então isso já te dá uma certa flexibilidade. Mas com a DSLR, você vai ter que fazer com a temperatura que ela já se encontra naquele momento. Caso você deixe para depois, é possível, mas dá um pouquinho de trabalho, entende? Então o ideal é fazer após a captura. Vamos lá? A importância de estar apontando para o zênite, é claro, serve de base de apoio. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração rápida. Um estágio, dois estágios, terceiro estágio. Então aqui a gente consegue controlar a quantidade de luz, e se eu precisar regular, deixar ela um pouco mais fraca, eu consigo usando a folha em branco. Então, o próximo passo, vamos estar conectando o Azier. Então aqui é bem simples, galera. Vamos estar fazendo uma conexão com o Azier.
Vamos entrando. Beleza. Aqui já vamos para a página inicial do Azier. Como eu estou fazendo uma demonstração, então isso quer dizer que estaria a câmera refrigerada, com a temperatura que você escolheu. Não pode alterar. Se você alterar a temperatura, por exemplo, na captura você fez com menos 10, e depois você fazer os frames de calibração com a temperatura ambiente, vai dar errado e não vai ficar legal, não vai conseguir remover, vai dar falha na calibração e você perde a captura. Então, o ideal, como eu disse, é você estar sempre fazendo esse flat frame após a sua captura para evitar dor de cabeça. Então aqui é bem simples. O nosso painelzinho está desligado. Então, como eu costumo, eu ligo ele no primeiro estágio. Aqui tem o segundo estágio e o terceiro estágio. Porém, como eu já tenho a configuração praticamente dele, então eu sei que eu vou usar no segundo estágio, que a gente vai entrar naqueles parâmetros de ADU. O mínimo de ADU é 28.000 e o máximo é 32. Então a gente tem que buscar a mínima de 28 ou a média entre 32 também. Estando nessa configuração, a gente consegue ter um bom flat frame calibrado. Então vamos lá. Logo na página inicial, aqui já está com 1 segundo, né? Então a partir daí a gente vê qual ADU vai dar aqui no canto inferior esquerdo. Vamos lá, tá quase lá. Aqui em 1 segundo ele já me deu a máxima de 41.400 ADU e a mínima de 22. Aqui já está dizendo que está muito alto, né, a questão do ADU. Então a gente tem que ir no máximo a 32. O que a gente tem que fazer então, no meu caso, eu uso esse macetezinho, pego a folha. Então vamos lá, eu pego a folha. Primeiro eu uso ela sem estar dobrada. E uma coisa importante, como eu estou fazendo esse vídeo para ajudar os colegas que têm dificuldade, a questão aqui não pode estar claro. Estou gravando no claro, né, para poder estar demonstrando. Então, se você está capturando de madrugada, à noite vai estar escuro. Então, melhor ainda. Caso você necessite fazer no outro dia, porque está cansado ou porque esqueceu mesmo, caso você tenha uma dedicada, só resfriar a câmera na temperatura que estava, sem ter tirado a câmera do lugar, filtro, você consegue fazer. Então, pega um cômodo, apague a luz e faça os seus frames. Com a DSLR, a mesma coisa. O único macete da DSLR que eu fazia era o seguinte: como ela ficava clicando, então ela ia tendo a temperatura dela. Aí o que eu faço? Eu programo ela para dar vários cliques até chegar próximo à temperatura que estava. Tá ok? Então aqui com a folha no lugar, voltamos para o Azier. Então, com 1 segundo de exposição, a gente vai lá e vamos dar outro. Caiu para 28. Então, o que está dizendo? A máxima está de 28. A gente pode aumentar a exposição para chegar próximo do que a gente quer. Vamos lá. Estourou. Ah, Williams, então o que eu faço? A gente pode dobrar a folha de novo. Então, por isso que eu falo, parece difícil, trabalhoso, mas é questão de prática. Então vamos lá, eu dobrei aqui a folha agora, vou estar colocando aqui e vamos lá. Mas agora, clique em Preview, vamos em Auto Room e vamos criar o nosso comando aqui para o Flat. Então a gente clica em Flat, exposição. Como a gente viu que em 1 segundo está dando 35.000 e está próximo, o que a gente vai fazer? Aqui a gente consegue
calibrar. Então a gente pode pôr 0.9. Eu acredito que 0.8 vai entregar um volume legal. Então, repetição. Aí é o seguinte, a repetição, a quantidade de flat frames vai de acordo com a sua necessidade e a quantidade de frames que você fez da captura. Eu particularmente, eu uso sempre em média 10. Tem pessoas que usam 30, 20, 50. Então vai de acordo da sua captura. Quanto mais frames, o ideal é ter mais flats. Tá? Então no meu caso eu uso 10, eu vou colocar 10. E vou dar confirmar. Beleza, confirmei. Volto. E dou play. Então iniciando aqui os flats. Olha lá, máxima de 29. Máxima de 30 mil. Ó, ele vai mantendo um padrão. Então aqui em 0.8 a gente encontrou um ADU muito bom. Dentro dos parâmetros que a gente queria, que era entre 28 ou 32. Beleza, terminamos. Agora a gente volta lá. E como bônus, vamos resetar aqui. Vamos criar o Dark Flat. Então, eu gosto de fazer os Dark Flats. A gente clica aqui. E o Dark Flat vai ser no mesmo tempo de exposição que você fez seus flats. Aqui a repetição é a mesma, né? Então, a gente dá um confirme, volta. Aqui a gente tira o painel de flat e a gente tampa nosso telescópio. Então a gente tira o painel de flat, né? E tampa o telescópio. Vamos lá. Voltamos ao laser. Aqui ele deu aviso ignorar, porque não está refrigerado, mas tem que estar refrigerado. Aqui é só uma demonstração. Então aqui a gente está fazendo os Dark Flats, que a gente está corrigindo aqui nada mais nada menos que os flats, para ficar uns frames de calibração uniformes. Terminamos. Então aqui é a parte do AZR, muito simples. Acredito que não seja assim tão difícil, né? A primeira vez que nós fazemos parece um bicho de 7 cabeças, mas nada que tipo seja trabalhoso para a gente estar trabalhando para uma boa captura, né? Sem manchas, sem anti-glow, sujeira, o que for. Então, primeiro passo, AZR concluído.